Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito, né? E como o próprio nome está dizendo, fonte significa origem, nascedouro do nosso direito. Para isso, nós vamos de início já fazermos a distinção entre fontes formais e fontes materiais. As fontes formais, gente, são os organismos que têm poderes para a sua elaboração. E as fontes formais, a gente pode dizer que é a lei propriamente dita e através da ideologia dinâmica da interpretação, que nós já temos videoaula aqui no nosso canal, seria os precedentes judiciais do STJ e do STF. Ou seja, as fontes formais é a norma jurídica propriamente dita, ou seja, é a exteriorização dessa norma. Além disso, existe uma outra classificação também. Classificamos até agora fonte material e fonte formal. Ok, mas dentro das fontes formais também possuímos uma outra classificação, que seria as fontes formais imediatas, aonde teríamos aí as leis e os precedentes judiciais, e as fontes formais mediatas, aonde de início eu preciso fazer aqui de forma conjunta com vocês, e aí solicito que peguem o vade-mecum, sobre o artigo 4 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, aonde nós temos: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E aí eu já trago para vocês 3 fontes formais, mas de natureza mediata. Além disso, nós temos a doutrina, a analogia, os costumes, como eu já citei, os princípios gerais do direito, as jurisprudências, a equidade, o negócio jurídico, ok? Mas as 3 principais estariam no artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil, hoje a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, como é corretamente chamada, tá? A gente fazendo logo a distinção entre fonte formal imediata e fonte formal mediata, significa o quê? Que as fontes formais imediatas, elas são aplicadas de forma direta, que seria a lei e os precedentes judiciais. Já, por exemplo, como a gente viu aqui no artigo 4 da Lindbe, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, por exemplo, que são exemplos de fontes formais mediatas, elas são consideradas de aplicação subsidiária, ou seja, na ausência de uma lei específica, poderia haver aplicação, ok? Continuando, vamos mais para uma classificação, agora referente às leis. As leis, que são fontes formais, elas podem ser em sentido formal ou em sentido material. No nosso ordenamento jurídico, a maioria das leis possui aplicação em sentido material e em sentido formal. Mas precisamos entender um e o outro, para que na prática não tenhamos nenhuma dúvida. Gente, as leis em sentido formal são aquelas onde todo o processo de elaboração, ou seja, todo o processo de validade de uma norma jurídica provém do poder legislativo. É uma lei emanada do poder legislativo. Então, só com isso, dizemos que essa lei é uma lei em sentido formal. Para uma lei ter conteúdo material, ser uma lei em sentido material, ela precisa ter 2 características básicas, que seria a generalidade e a abstração. Generalidade aplicada a todas as pessoas. A abstração, ou seja, ela não é aplicada a um caso específico concretamente. E aí nós estudamos isso sim também aqui no nosso canal, quando nós vimos norma jurídica, as características da norma jurídica, ok? Peço a vocês que, em caso de dúvida, revejam a nossa videoaula. Então, existem leis, por exemplo, uma lei municipal que ela vem, por exemplo, dar nome a uma rua. É uma lei que falta ela as 2 características básicas para que ela possua conteúdo material, que seria a generalidade e a abstração, mas ela possui sentido formal, porque ela é proveniente do poder legislativo. Outro exemplo para vocês. Um decreto do Poder Executivo.
Um decreto do Poder Executivo não é uma lei em sentido formal, porque não vem do Poder Legislativo, mas ele tem conteúdo material. Tem as duas características de abstração e generalidade. Então, assim, percebam que a maioria das normas no nosso ordenamento jurídico são leis em sentido formal e leis em sentido material. Mas existem algumas situações que uma lei formal pode não ter conteúdo material e uma lei que não é formal possua conteúdo material. E aí, numa aplicação prática, precisamos distinguir, certo? Nosso próximo passo aqui será analisar os costumes. Como a gente já viu, os costumes, ele está no artigo 4 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O que é que podemos falar sobre os costumes? Primeiro, que os costumes, eles não podem ser aplicados aleatoriamente, né? Eles têm que ter uma previsão legal, ou seja, os costumes, eles têm que estar previstos na lei. Aquela situação, ela tem que ter previsão legal. E ele se aplica de forma subsidiária, ou seja, na ausência de uma lei, você pode subsidiariamente, aplicar os costumes. Então, assim, na prática jurídica, o costume é considerado uma fonte formal subsidiária, ou, como alguns doutrinadores chamam, que a gente já viu, uma fonte formal mediata. Mas o que é importante nós sabermos é que esses costumes, para que eles sejam aplicados, eles têm que ter previsão legal e eles se aplicam justamente para suprir uma lacuna de uma lei, porque o nosso ordenamento jurídico, ele é dotado de completude. Ok, gente? Então, assim, com relação aos costumes, eu queria citar um exemplo para vocês que eu acho que faz com que a gente consiga ter uma visão geral sobre essa necessidade de previsão legal dos costumes. Um exemplo, o cheque pré-datado. O cheque é um título de crédito, é uma ordem de pagamento à vista. Mas a nossa sociedade criou a figura do cheque pré-datado, que seria um cheque onde a gente passa hoje para ele, mas que a pessoa, em regra, só deveria descontar na data que nós colocamos no cheque. Exemplo, nós estamos em maio, eu passo um cheque para a data de 30 de agosto. Então, em regra, se o beneficiário do cheque desconta aquele cheque no banco antes da data de 30 de agosto, ele vai me causar um prejuízo. Ele pode, inclusive, fechar minha conta no banco, tá? Mas como a lei diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, então, se aquele beneficiário ele for no banco e tentar descontar o cheque, e o emitente do cheque, no caso do exemplo, eu, tiver dinheiro na conta, o banco vai pagar ao beneficiário. Por quê? Porque a lei fala que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não confundam isso com a possibilidade civil de, por exemplo, o emitente do cheque, neste caso, entrar com ação de dano, de reparação de dano, por causa de uma quebra de contrato, por exemplo, porque trouxe prejuízos. Ou seja, existia um débito, existia um cheque que moralmente tinha se acordado que ele iria ser descontado naquela data prevista, mas ele tinha sido emitido de forma pré-datada, antecipadamente à data de desconto. E que, como o beneficiário do cheque não respeitou este acordo, então trouxe prejuízos para o emitente. Então, na seara civil, isso pode ser discutido através de uma ação de reparação de danos, por exemplo. Mas percebam que a lei prevê como cheque uma ordem de pagamento à vista. E por isso que o banco, entendo o fundo, no caso do emitente, né, entendo o saldo bancário, o banco vai pagar em relação ao beneficiário. Espero que esse exemplo, eu acredito que ajuda muito a esclarecer a questão de que os costumes quem tem que ter a situação de fato, tem que ter previsão legal para que os costumes possam ser aplicados de forma subsidiariamente, ok? Seguindo aqui a nossa aula, nós vamos entrar agora nas jurisprudências e nas súmulas. Assunto este que cai muito em concurso e, por que não, na nossa provinha também. Isso para os meus alunos, ok? E aí, eu já vou fazer justamente a leitura do artigo 926 e 927 do Código do Processo Civil, só o caput, tá? Mas oriento que vocês façam a leitura na íntegra. Então,
O artigo 926 do Código de Processo Civil fala que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão, e aí eu chamo a atenção para o inciso 2, os enunciados de súmula vinculante. Então, gente, de início aqui, nós vamos fazer uma distinção entre julgado, jurisprudência, súmula e súmula vinculante, para que, de uma vez por todas, não haja mais a confusão entre esses instrumentos. Então, vamos lá. Quando o juiz ele dá uma decisão, nós temos um julgado, certo? Quando várias decisões dessas vêm se repetindo e passam a ser um entendimento de um tribunal, nós temos a jurisprudência. E o resumo dessas jurisprudências seriam as súmulas. Deu para entenderem agora a diferença entre julgado, jurisprudência e súmula? Ótimo. E o que seria súmula vinculante? A súmula vinculante, ela só pertence ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem súmulas persuasivas, que são, mais do que nada, os resumos das jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, como os outros tribunais também as têm. E tem as súmulas vinculantes, que ela tem requisitos próprios, exigências próprias, que nós vamos analisar aqui. Mas qual é a característica principal das súmulas vinculantes? Vincular a todos nós cidadãos que estamos em território brasileiro. E qual foi o objetivo? Diminuir a quantidade de processo. Respeitar cada vez mais o princípio da economia processual. Vamos para a nossa segunda parte da aula. Na primeira, nós chegamos até a súmula vinculante, fizemos um breve introito sobre a súmula vinculante e agora o nosso objetivo é trazer quais são os requisitos para uma súmula vinculante. Nós temos 3 principais. Primeiro, o quórum de votação, que é 2/3 dos ministros, ou seja, 8 em 11 ministros. Segundo, gente, a questão já tem que ser decidida várias vezes, reiteradas vezes pelos tribunais, e ela é uma questão controvertida, que está colocando justamente em risco o princípio da segurança jurídica, ou seja, está gerando insegurança jurídica. Então, esses são os 3 requisitos básicos. É muito importante sabermos que, quando uma súmula vinculante ela está sendo inobservada, por exemplo, por algum tribunal, em alguma decisão que se teve, então nós poderemos propor diretamente no Supremo Tribunal Federal uma ação chamada de ação de reclamação. Tá? Qual é o objetivo? É que o Supremo Tribunal Federal, ao receber esta ação, ele analise se realmente naquela decisão houve inobservância de uma súmula vinculante, que por sua vez vincula o Poder Judiciário e os atos administrativos. Se o Supremo Tribunal Federal, por assim decidir, vai julgar a ação de reclamação procedente, vai anular aquela decisão e vai mandar com que aquele tribunal ele marque um outro julgamento, agora observando ciente da existência da súmula, ok? Da súmula vinculante. Então, cuidado com prova, cuidado com concurso sobre a ação de reclamação. Gente, para finalizarmos nosso assunto, fontes do direito, nós trazemos para vocês as doutrinas. As doutrinas são justamente o quê? O que os autores escrevem. E para que serve a doutrina? Para nos ajudar a interpretar a própria lei e a aplicação dessa lei ao caso concreto. Então, por isso que a doutrina ela é vista como uma fonte secundária, porque ela visa justamente a interpretação da lei, que é a sua fonte primária, certo? Então, gente, eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevem no canal, compartilha essa videoaula, ativa as notificações, que é muito importante. Simbora aprender direito?